na nossa terceira e última parte da nossa aula, nós vamos falar sobre formulários. Bom, os formulários, basicamente os formulários no React, eles mantêm um estado interno. O DOM, no HTML5, ele já mantém um estado interno para todos os nossos componentes, para todos os nossos os elementos em HTML, melhor dizendo, eles têm um estado interno já ao próprio DOM. Por exemplo, vamos pegar aqui o nosso primeiro form aqui. Um form de exemplo bastante simples, que é esse aqui. Basicamente, o que esse form faz? Ele tem um input de nome e nós enviamos esse nome. Como que ficaria esse form em React? Nós temos aqui duas formas. No caso, é o seguinte. Em HTML, o nosso input, text area e select, eles têm um estado interno, assim como o checkbox e o radio box. Em React, nós podemos controlar esse estado usando state e setState, como nós vimos no tópico anterior. Para fazer o merge desses dois estados, já que DOM tem seu próprio estado e React tem seu próprio estado, nós temos duas formas de trabalhar: componentes controlados e componentes não controlados. Nós vamos primeiro ver sobre os componentes controlados. Basicamente, o componente controlado é quando o estado, o single source of truth, é o React. Dessa forma, tanto select, input ou text area, eles aceitam o atributo value, e nós podemos mudar esse atributo usando o unchange. Vamos ver esse exemplo que nós demos no começo da página, no começo da nossa aula, usando React. Imagine o form, o name form da nossa primeira aula. Fazendo um stateful component para ele, nós fazemos o seguinte. Nós temos aqui, vamos olhar primeiro aqui no render, que faz mais sentido para a gente. Nós temos o seguinte. Nós temos uma função de submit, para a gente definir o que será feito durante a renderização, durante a submissão do nosso form. Apenas algum estado aqui, só para a gente ter um form mais bonitinho, visual. Vou mostrar ele logo para vocês. A nossa label e o nosso input. O que tem de novidade aqui, se comparado àquele form HTML5 comum? Um componente controlado, basicamente, ele tem o seguinte: o value, onde nós pegaremos o estado, nós atrelaremos essa tag input a um estado em React. No caso aqui, a gente chamou o estado de value. E temos também uma função onde cada alteração feita no DOM é pego por uma função de update. No caso aqui, nós chamamos ela de handleChange. Tanto input, como select, como text area, tem essas mesmas propriedades. Para checkbox e radio button é um pouquinho diferente, nós vamos mostrar daqui a pouco como é que funciona. Aqui, no caso, nós temos aqui, bem simples, o estado inicial, o value é vazio. Nós temos o handle change, onde nós pegamos o event, no caso do próprio DOM, que é o event target value, que é do próprio DOM mesmo, do HTML5. Nós pegamos aqui e fazemos um set state com ele. Bem simples mesmo. E o handle submit, ele apenas mostra um alert com o nome que foi enviado. Vamos ver isso funcionando na prática. Aqui nós temos o form que nós fizemos em React daquele exemplo. No caso aqui, vamos colocar um nome, por exemplo, Eduardo. E vamos fazer o submit dele. O nome enviado foi Eduardo. Toda vez que nós modificamos a entrada, o React consegue detectar essa alteração e pegar um nome novo. Da mesma forma. Simples assim. Agora vamos ver um form um pouco mais complexo, que é um form de sorveteria. Imagine que você está chegando na sorveteria e você quer escolher um sorvete, onde você pode escolher o sabor dele: uva, limão, coco, chocolate, morango. Se a gente quer colocar ele na casquinha,
E se a gente quer guardanapo? Como se fosse um sistema de pedido online de sorveteria. Esse exemplo, também considerando componentes controlados, vai ficar da seguinte forma. Até para a gente mostrar os outros elementos dentro de um form em React. Olha só, nós temos aqui os estados iniciais desse form. No nosso caso aqui, sabor é uva, casquinha true, significa que por default nós já vamos oferecer a casquinha para o cliente. E guardanapos, já vamos oferecer guardanapo por default para o nosso cliente. O nosso form fica da seguinte forma. Nós temos uma função de submit, da mesma forma do anterior. Temos um pequeno estilo aqui só para ficar uma visualização mais adequada lá. E temos aqui da seguinte forma. Repare que o nosso select também tem um value e um onChange para ele. No nosso caso aqui, ele pega o valor da option selecionada e joga para o onChange. Vou explicar essa handle input change logo mais a seguir, porque ela, no nosso caso aqui, nós podemos tanto fazer uma função de onChange para cada um, mas existe uma forma, uma estratégia para fazer essa função de change aqui para ser uma função só, para ficar mais fácil de trabalhar e o código não ficar tão verboso. O checkbox, como eu disse anteriormente, ele é um pouco diferente. No nosso caso aqui, nós não teremos o value, e sim o atributo checked. No caso, o atributo checked, ele serve tanto para default checked, no caso para o estado inicial, e ele serve também para o controle. O checked, no caso do checkbox, ele serve para, ele tem a mesma função do value para input, text area e select. E temos também o onChange da mesma forma, que nós usamos também o handle input change. O mesmo vale para nossa aqui, para o nosso nos nossos radio buttons. Como fica? É um input type radio estilo HTML5 mesmo, onde nós colocamos aqui o ID igual para poder funcionar da maneira HTML5 o nosso input. Nós temos aqui um value, no caso, para esses que representa o valor do nosso radio button. Nós precisamos desses valores, então nós precisamos setar value aqui e precisamos também setar checked, que no caso é para definir quem é que vai começar, vai ser o estado previamente selecionado do nosso radio button seguindo o padrão do HTML5. E temos a função de onChange, aqui que nós utilizamos o handle input change. Então, e o botão de submit com enviar aqui embaixo, da mesma forma, e a nossa funçãozinha. O nosso handle submit, ele tem aqui, ele pega o nosso estado e mostra os valores selecionados na tela, que eu vou mostrar daqui a pouco para nós, como é que fica. E o event prevent default aqui, só para ele não fazer o redirect do formulário. E o nosso handle input change, que é uma forma que você tem de criar um handle change mais universal para o nosso formulário sem escrever tanto código, para não ter que escrever uma função para cada um. No caso aqui a gente pega o event.target, nós verificamos se ele é do tipo checkbox, se aqui no caso, se ele for checkbox, nós vamos pegar o checked, senão nós vamos pegar o target.value do form, explicando as diferenças. E nós vamos pegar aqui o target.name, para a gente saber qual é o cara que está sendo modificado dentro do formulário. O item que está sendo modificado dentro do formulário, melhor dizendo. E fazemos então um set state, onde oposição é o name value. Ou seja, qual é a estratégia? Nós pegamos e definimos aqui o nosso estado com o mesmo nome que nós passamos em name. Aqui, name casquinha, name sabor, name guardanapos. Para ficar mais fácil e para ficar com menos código esse formulário. Voltando à nossa aula, só mostrar aqui como é que fica a submissão. Por exemplo, eu quero um sorvete de coco e eu quero ele na casquinha e quero guardanapos. Seu sabor escolhido foi coco, guardanapo sim e casquinha true.
Uma das formas que a gente tem é o componente controlado. Mas também, alternativamente, nós temos a opção de fazer o componente não controlado. Como é que funciona? O componente não controlado, nós vamos pegar o estado do DOM, como nós vimos anteriormente, só que o React, no caso, ele vai só observar esses estados. Ou seja, ele vai pegar uma referência desses estados para a gente poder saber, para o React poder saber como que funciona, como os estados estão sendo feitos. Existe uma tag que ela é read-only no HTML5, que é a tag input, aquela de arquivo, sabe? Ela é read-only. Essa a gente não consegue fazer ela com componente controlado. Então ela tem que ser feita com componente por referência. Vamos usar ela como exemplo para mostrar como que funciona componente não controlado. Só lembrando, é recomendado pelo React que seja feito os componentes todos controlados, tirando essa exceção da tag input, que tem que ser feita com o componente não controlado. Vamos ver aqui como é que funciona a tag input. Imagine o seguinte form, onde você tem o upload de arquivo, aqui, onde você vai puxar algum arquivo aqui. Por exemplo, nós temos aqui um arquivo onde eu estou fazendo as gravações dessa aula. Vamos pegar esse templatezinho aqui e vamos colocar ele aqui. E vamos enviá-lo. O arquivo selecionado, template padrão de apresentação aqui da própria Digital One. E é isso aqui. E vamos ver como é que funciona então. Como é que o React conseguiu saber? Isso é um form React, tá, gente? Como que funciona o componente não controlado, por referência? Basicamente, aquele componente lá, o file input, nós vamos definir uma referência para o campo input. Definimos aqui uma variável, no caso um estado da nossa classe aqui, chamado de file input, onde nós criamos uma referência com a função createRef. E atrelamos ela no nosso componente aqui embaixo, no nosso formzinho, que é um form HTML5 comum, de input type file, onde o nosso ref, onde nós passamos um atributo ref com o nosso createRef ali, que no caso é uma referência, um react.refObject. E nós fazemos a referência dessa forma. Assim a gente consegue pegar o estado de como está esse componente, por exemplo, esse componente read-only aqui, nós conseguimos pegar o estado dele no envio. E da mesma forma, temos uma função de handleSubmit, onde nós conseguimos fazer normalmente como o componente controlado. Nada impede que nós possamos fazer aqui os componentes todos não controlados. Mas existe um artigo, inclusive, que eu vou passar aqui para vocês, ó, desse cara aqui, que ele fala justamente sobre essa questão de controlled e uncontrolled inputs em React. Vale a pena essa comparação, o link está aqui no vídeo, vocês conseguem copiar o link aqui do vídeo, e verificar essa comparação. Ele faz a comparação, esse Gosha Arnik aqui, ele faz a comparação do controlled versus uncontrolled inputs em React. Vale a pena dar uma olhada. Pode ser que vocês tenham achado assim, devem estar pensando aí, nossa, mas tem que fazer tanta coisa no React para fazer um form, para controlar um form, né? É um sentimento que inclusive, compartilhado na comunidade do React mesmo, essa questão dos forms serem muito verbosos, já que eles tentam seguir ao máximo a questão do form padrão HTML5 no React. Para aqueles que desejam ter um pouco menos de esforço, um pouco mais de extensão das possibilidades dentro do React, é possível usar algumas bibliotecas. Existem dezenas de bibliotecas, centenas de bibliotecas de forms por aí, com várias variações, mas mas eu deixo aqui duas no caso, que são mais frequentemente utilizadas na comunidade, inclusive uma delas é recomendada pela documentação do React, que é o Formic. E tem também o Redux Forms, que foi usado por muito tempo antes do Formic. Formic, ele é uma biblioteca que vale a pena dar uma olhada nele mais. Ele está sendo muito utilizado e ele é recomendado quando você precisa de manipulação de forms bastante robusta na sua aplicação. É bastante recomendado.
utilização dela. Bom, é isso, pessoal. Então, nos vemos na próxima aula. Eu deixo aqui na nossa aula o código utilizado, com mais alguns exemplos também. Inclusive, vou deixar um exemplo de Formic também, lá no GitHub. Você pode acessar, estou deixando o QR Code para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Vocês podem brincar com o código e ver lá, mexer nesse código lá no meu GitHub. Fiquem à vontade para citar algum problema ou sugestão de melhoria nesse código. E nos vemos na próxima aula. Até mais!